O ar-condicionado sibilava, um contraponto frio ao calor que emanava do corpo de Douglas Silva. A mesa de mogno polido, cercada por homens em ternos impecáveis, parecia irradiar uma frieza semelhante. Douglas, com seu terno Armani cinzento e a expressão implacável esculpida no rosto, observava o gráfico projetado na parede. Números, sempre números, milhões, bilhões, flutuando em um mar de verde que representava seu império. Mas o verde não refletia em seus olhos. Eles eram cinzas, opacos, como o céu de uma tarde de inverno. A reunião prosseguia, uma dança formal de jargões financeiros e estratégias de mercado. Douglas ouvia, mas não escutava. As palavras deslizavam sobre ele, como gotas de chuva em uma superfície de vidro. Seu olhar distante vagava pela sala luxuosa, parando nos lustres de cristal, nas poltronas de couro italiano, nas taças de cristal que pareciam sussurrar a promessa de um champanhe que ele não sentia vontade de saborear. A riqueza, outrora um objetivo ardiloso, agora se apresentava como um deserto árido, um cenário imponente de sua solidão. Um silêncio, pesado como chumbo, se instalou após a apresentação do último relatório. Douglas, sem mudar sua expressão, moveu a mão levemente, indicando o fim da reunião. Os homens se levantaram. Um coro silencioso de passos apressados em direção à porta. O silêncio voltou, ainda mais opressor, amplificado pela perfeição gélida do ambiente. Ele se levantou, a cadeira de couro rangendo um protesto suave sob seu peso. Aproximou-se da janela, o vidro frio contra sua pele. A cidade se estendia abaixo, um labirinto de luzes cintilantes, um mar de vidas anônimas que lhe pareciam tão distantes quanto as estrelas. Ele sentiu um aperto no peito, um vazio profundo que a riqueza, o poder, o sucesso, nada conseguia preencher. Era uma dor antiga, uma sombra que o acompanhava desde a infância, escondida sob camadas de ambição e frieza. Ele se virou, observando a mesa imponente, os papéis perfeitamente alinhados, os canetas de ouro reluzindo sob a luz artificial. A imagem refletia a ordem perfeita de seu império, mas o reflexo em seus olhos era de um caos silencioso, um turbilhão de emoções reprimidas, um grito silencioso de solidão. Era como se uma parte dele, a parte mais humana, estivesse presa em uma jaula de ouro, observando o mundo de fora, inacessível, intocado. Ele tocou o cristal frio de uma taça vazia, sentindo o mesmo vazio que ecoava dentro de si. A festa estava acontecendo, mas ele era o único convidado que não conseguia se juntar à celebração. Do lado de fora, a cidade pulsava, viva, e ele se sentia mais sozinho do que nunca. Uma promessa de uma catástrofe se aproximava, um prenúncio de uma mudança que ele ainda não conseguia prever, mas que se aproximava mais a cada segundo, como uma tempestade silenciosa, carregada de um potencial devastador. O silêncio da manhã era um peso ainda maior do que a solidão da noite anterior. A luz fria do sol da manhã, filtrando pelas cortinas pesadas do seu quarto opulento, parecia zombar da escuridão que o envolvia. A cama king size, antes um refúgio de luxo, era agora um palco para sua derrota. Cada travesseiro, cada lençol de linho egípcio, testemunha muda de suas noites sem dormir, inundadas por um mar de angústia. Ele sentiu a aspereza dos fios contra sua pele, uma sensação estranhamente desconfortável, quase dolorosa, num contraste grotesco com a suavidade que sempre buscara. Levantou-se com um gemido, o corpo dolorido, a alma mais ainda. A vista panorâmica da cidade, que antes o enchia de um orgulho frio, agora parecia apenas um vasto e indiferente oceano de concreto. A riqueza que o cercava, os símbolos de sucesso que tanto cultivava, agora eram apenas lembranças frias de um passado que parecia tão distante quanto uma vida em outro planeta. O café, amargo e sem açúcar, como sua própria existência naquele momento, ardia ao descer pela garganta. A porcelana fina da xícara, que ele costumava apreciar com o seu peculiar ritual matinal, agora era apenas um objeto sem importância, um detalhe insignificante num cenário de ruína. A notícia da traição, o golpe final que havia desmoronado seu império, ecoava em sua mente como um sino fúnebre. Cada detalhe, cada mentira cuidadosamente arquitetada pelo sócio que ele considerava amigo, era uma facada em seu já dilacerado coração. Ele vagou pela mansão,
um gigante perdido num labirinto de luxo vazio. Os objetos que antes representavam poder e status agora pareciam fantasmas, lembranças cruéis de uma vida que ele não reconhecia mais. As paredes imponentes, antes acolhedoras, eram agora testemunhas mudas de sua humilhação, da sua queda. Até o som do silêncio era insuportável, pesado como um manto de chumbo que o aprisionava. A angústia era física, uma pressão esmagadora em seu peito, sufocando-lhe a respiração. Lembrou-se da menina Fabiana. Seu rosto, iluminado por um sorriso radiante, mesmo em meio à pobreza, invadiu sua lembrança como um raio de sol atravessando nuvens negras. Os 15 reais que ela lhe oferecera, um gesto tão pequeno e tão grandioso ao mesmo tempo, ecoavam em sua consciência como um chamado silencioso. Aquele ato de bondade, tão puro e desinteressado, parecia distante, quase surreal, num mundo que ele agora percebia como frio e cruel. A sua generosidade e sua confiança eram um contraste gritante com a traição que o havia destruído. Uma lágrima solitária rolou por sua face, quebrando a máscara de impassibilidade que usara por tanto tempo. Foi um rompimento, um tremor na casca dura que protegia seu coração ferido. Ele se permitiu chorar, um choro convulsivo, silencioso, como se a própria terra o absorvesse em sua dor. A humilhação do supermercado, que antes sentia como uma mancha indelével em sua honra, agora parecia um prenúncio, uma espécie de aviso prévio do que estava por vir. Aquele dia, deitado no chão frio do seu quarto opulento, sentindo o peso insuportável da solidão, ele compreendeu a verdadeira dimensão da sua falência. Não era apenas financeira, era existencial. Ele havia construído um império sobre a base da frieza, do egoísmo, da busca insaciável por riqueza material. E agora, desprovido de tudo, percebeu que a verdadeira riqueza residia naquelas coisas que ele havia desprezado: a compaixão, a amizade, o amor. A imagem de Fabiana novamente invadiu sua mente. Um raio de esperança, tão tênue quanto um fio de luz, surgiu na escuridão que o envolvia. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um leve sopro de algo parecido com esperança. A promessa que fizera à menina ecoava em seu coração, um compromisso que agora parecia ser o único fio condutor em meio à tempestade. Ele tinha que encontrá-la novamente, não para lhe oferecer mais dinheiro, mas para pedir perdão por ter sido cego, por ter ignorado a riqueza que existia no mundo que ele havia relegado à insignificância. Aquele encontro, ele sentia, seria o começo de uma nova jornada. Uma jornada que o levaria a lugares que ele jamais poderia ter imaginado. Uma jornada rumo à redenção. Mas uma voz interior, fria e amargada, sussurrava: será que ele seria capaz de enfrentar o vazio que o consumia, mesmo com a ajuda de uma menina? O endereço estava rabiscado em um pedaço de papel amassado, quase ilegível. A letra de Fabiana, infantil e desajeitada, contrastava brutalmente com a elegância da caneta Montblanc que Douglas costumava usar para assinar cheques milionários. Aquele pedaço de papel, porém, carregava um peso infinitamente maior que qualquer documento comercial que ele já havia assinado. Era um convite para a redenção, um atalho para um território desconhecido que ele estava, contra todas as expectativas, ansioso para explorar. O táxi parou em frente a uma casa modesta, quase escondida entre outras construções igualmente simples. O ar estava carregado com o cheiro de terra molhada e um indefinível aroma de comida caseira, tão distante do perfume de madeira de cedro e couro de sua mansão. A porta, desbotada pelo tempo, rangeu ao se abrir, revelando um interior aconchegante, iluminado por uma luz suave e amarelada, um contraste gritante com a frieza impessoal de seus escritórios. A sala era pequena, mas cheia de vida. Fotos desbotadas enfeitavam as paredes, retratos de uma família simples, unida pelo laço inquebrável do amor. Fabiana o recebeu com um abraço espontâneo e caloroso, um abraço que o fez se sentir estranhamente acolhido, como se ele pertencesse ali, como se aquela fosse a casa que ele sempre desejara ter. A mãe de Fabiana, uma mulher de sorriso fácil e olhos cheios de sabedoria, serviu-lhe chá quente em xícaras rachadas, com um gesto de generosidade que o tocou profundamente. Eles conversaram por horas. Douglas ouviu pela primeira vez em muito tempo, sem interromper, sem julgar. Ouviu a história da vida de Fabiana, de suas dificuldades, de seus sonhos. Ouviu a mãe de Fabiana falar sobre as lutas diárias,
sobre a força da fé e a importância da família. E enquanto ouvia, algo dentro dele começou a derreter, como gelo sob o sol da primavera. As paredes de frieza que ele havia construído ao redor de seu coração, tijolo a tijolo, começaram a ruir, deixando espaço para uma fragilidade que ele havia enterrado profundamente. A conversa transcendeu o aspecto material. Ele aprendeu sobre a riqueza que dinheiro nenhum poderia comprar, a alegria simples de uma criança que sonhava em ser médica, a força de uma mãe que lutava incansavelmente para garantir o futuro da filha, o amor incondicional que os unia. Ele percebeu com um choque doloroso e libertador a superficialidade de sua própria vida, a vacuidade de seus sucessos materiais. Ele ofereceu ajuda financeira, naturalmente, mas a oferta parecia insignificante em comparação com a verdadeira riqueza que encontrara ali. A promessa de custear a educação de Fabiana não era apenas um ato de caridade, mas uma tentativa de expiar seus próprios erros, de recompensar a bondade inesperada que mudara para sempre o curso de sua vida. Observando a sincera gratidão nos olhos de Fabiana e a emoção contida na mãe, ele sentiu algo que jamais havia experimentado antes, uma profunda e reconfortante sensação de propósito. O retorno para sua mansão vazia foi torturante. Os objetos de luxo, outrora símbolos de status e poder, agora pareciam frios e sem vida, reflexos de um passado que ele desejava enterrar. A solidão, antes uma companheira constante, agora se tornou uma presença opressora, um lembrete da falta de conexão autêntica que havia marcado sua vida. No dia seguinte, ele começou a implementar mudanças em seus negócios, mudanças que não agradaram ao seu sócio, um homem ambicioso e sem escrúpulos, que via em Douglas uma ameaça ao seu império de ganância. A tensão entre eles aumentou a cada dia, um prenúncio do conflito que se avizinhava. O medo, uma emoção que ele havia mantido à distância durante toda a vida, começou a se instalar, um frio que penetrava até os ossos, diferente da solidão gelada que sempre o acompanhava. Mas havia algo mais forte do que o medo, a esperança, um fio tênue, mas inabalável, que o guiaria no caminho tortuoso e incerto que se apresentava. A esperança de um futuro diferente, um futuro onde a verdadeira riqueza não se mediria em números, mas em conexões humanas genuínas. Uma esperança alimentada pela bondade de uma menina que lhe oferecera 15 hares, mudando para sempre o destino de um homem rico, mas profundamente pobre em espírito. O endereço estava rabiscado em um pedaço de papel amassado, quase ilegível. A chuva fina de São Paulo batia contra o vidro do táxi, borrando a visão da cidade cinzenta. Douglas sentia o peso da própria miséria, a humilhação do supermercado ainda ecoando em seus ouvidos como um insulto cruel. Mas a promessa feita a Fabiana, a imagem daquela menina de olhos escuros e brilhantes, era um farol na escuridão que o impulsionava. Ele apertou o papel na mão, os nós dos dedos brancos sob a pele enrugada. Ele não tinha mais nada, absolutamente nada, a não ser essa promessa. O táxi parou diante de uma casinha modesta, quase escondida entre outras de igual simplicidade, numa rua estreita e mal pavimentada. O cheiro de terra molhada e um leve aroma de café invadiram suas narinas, contrastando violentamente com o perfume de luxo que sempre o envolvia. Douglas hesitou, a mão tremendo enquanto ele pagava a corrida. Seu terno caro, agora enrugado e sujo, parecia um peso insuportável. Ele se sentia um intruso, um gigante desajeitado em um mundo de delicadezas silenciosas. A porta se abriu com um rangido suave, revelando a mãe de Fabiana, uma mulher de rosto cansado, mas com um sorriso acolhedor que desconcertou Douglas. Seus olhos, cheios de uma profunda sabedoria, enxergaram além de seu terno enrugado, diretamente para a fragilidade que ele tentava desesperadamente esconder. Entre, senhor. Fabiana está esperando. A voz dela era suave, como o sussurro da brisa em folhas secas. A casa era pequena, mas limpa e aconchegante. Um rádio velho tocava uma melodia antiga, quase irreconhecível sob o ruído da chuva. Fabiana estava sentada numa cadeira de madeira, lendo um livro desbotado. Ao vê-lo, um sorriso tímido, mas genuíno, iluminou seu rosto. Um sorriso que continha a pureza de uma alma intocada pela ganância e pela frieza que marcaram a vida de Douglas até aquele momento. Senhor Douglas, ela disse, a voz ainda um pouco insegura. Obrigada por vir. A simplicidade daquele gesto
A falta de qualquer expectativa material o atingiram com força brutal. Ele sentiu uma pontada de vergonha, a lembrança de suas reuniões opulentas e vazias, dos acordos frios e calculados, dos jantares luxuosos e solitários. A verdadeira riqueza, ele percebeu, estava ali, naquela pequena sala humilde, no calor daqueles corações generosos. Fabiana, ele começou, a voz rouca pela emoção contida. Eu quero ajudar você, quero pagar sua educação, quero que você tenha todas as oportunidades que eu tive, e mais ainda. Ele engasgou, um nó se formando em sua garganta. Eu não sei como agradecer a sua bondade. A mãe de Fabiana o observava com olhos penetrantes. O agradecimento, senhor, está na sua intenção. A Fabiana precisa de oportunidades e nós sabemos que ela vai retribuir essa bondade multiplicada. Ela tem um coração de ouro, senhor Douglas. As palavras dela, simples e cheias de fé, perfuraram as defesas construídas ao longo de uma vida voltada para o sucesso material. Ele sentiu um peso sair de seus ombros, uma libertação tão profunda quanto a humilhação que o havia destruído. Uma lágrima escorria pelo seu rosto, uma lágrima que não era de tristeza, mas de alívio, de contrição, de esperança. Ele passou a mão pelo rosto, envergonhado, mas aliviado por finalmente sentir algo além da frieza que o aprisionou por tanto tempo. Naquele momento, naquela pequena casa humilde, Douglas sentiu um tremor de esperança, mas era uma esperança frágil, dependente da sua nova e ainda incerta capacidade de mudar, de enfrentar as consequências de suas ações passadas e de se confrontar com a traição que se aproximava, uma traição que ameaçaria não apenas seu futuro financeiro, mas também a frágil semente de compaixão que havia começado a germinar em seu coração endurecido. A chuva lá fora havia cessado, mas uma tormenta muito maior se aproximava. A promessa ecoava na mente de Douglas como um sino fúnebre, tão potente quanto frágil. A imagem de Fabiana, seus olhos escuros cheios de uma esperança inabalável, o assombrava. Ele precisava honrar aquela fé, precisava mostrar a si mesmo e a ela que a transformação não era apenas um capricho passageiro. A brisa matinal, carregada pelo perfume de jasmim, invadia seu escritório imponente, mas o aroma de luxo não conseguia apagar a lembrança do cheiro de terra úmida e pobreza da casa de Fabiana. A mudança começou com pequenas ações: trocar a arrogância pela escuta atenta, substituir ordens ásperas por pedidos educados. A equipe, inicialmente descrente, observava com cautela, como animais selvagens que percebiam uma mudança na liderança da matilha. Alguns se mostraram receptivos, outros, ainda presos aos velhos costumes, resistiam às novas diretrizes, mas a resistência mais feroz veio de Ricardo, seu sócio, um homem cuja ambição era tão voraz quanto sua falta de escrúpulos. Ricardo encarava as reformas de Douglas como uma ameaça direta ao seu reinado. A ideia de investir em projetos sociais, de priorizar a ética sobre o lucro desenfreado, era para Ricardo uma blasfêmia. Os encontros entre eles se tornaram verdadeiras batalhas silenciosas, travadas entre olhares gélidos e palavras cuidadosamente escolhidas, carregadas de sarcasmo velado. Douglas, pela primeira vez em sua vida, sentia o gosto amargo do medo. Não o medo da pobreza, mas o medo da decepção. O medo de falhar com Fabiana, com a própria esperança que havia começado a renascer em seu peito. Um dia, Ricardo o chamou para uma reunião fora do escritório, um encontro em um restaurante luxuoso, um local que antes simbolizava o sucesso, agora carregava um peso de presságio. A atmosfera carregava a tensão de um trovão prestes a cair. A conversa, inicialmente formal, descambou para acusações veladas, para insinuações sobre a capacidade de Douglas em liderar. Ricardo, num tom quase amigável, mas carregado de veneno, insinuou a possibilidade de uma reestruturação da sociedade, uma reestruturação que, na verdade, significava a expulsão de Douglas. Um aperto no estômago, uma pontada de suor frio na testa. Douglas sentiu o chão se esvair sob seus pés. A imagem de Fabiana, sorrindo timidamente, se sobrepunha à face dissimulada de Ricardo, escancarando a crueldade da traição. Ele se viu novamente numa situação de vulnerabilidade, mas desta vez a humilhação não era pública, era íntima, dilacerante. A diferença, contudo, era a presença de uma chama interior, a esperança que o impedia de sucumbir ao desespero. No entanto, Ricardo tinha um trunfo,
Um contrato intrincado, cheio de cláusulas obscuras que Douglas, em sua arrogância passada, nunca havia lido com a devida atenção. Um contrato que, com um golpe de mestre na manipulação legal, o deixava sem nada. Sem a empresa, sem as posses, sem a segurança que ele sempre havia considerado sua fortaleza inexpugnável. Ele saiu do restaurante não sob os olhares de curiosos e humilhados, mas sob o peso avassalador da traição e da perda. A chuva começou a cair, fria e implacável, como se lavasse as cinzas de suas ilusões. O silêncio da noite, antes um vazio opressor, agora se tornou um abrigo sombrio para suas lágrimas. A esperança, a chama que havia começado a queimar em seu peito, parecia agora um mísero fósforo prestes a se apagar sob o peso da realidade. Ele olhou para o céu, nublado e escuro, e se perguntou se Fabiana acreditaria nele. Mesmo assim, mesmo após o fracasso esmagador, o peso da decepção era insuportável. Ele não havia conseguido apenas falhar consigo mesmo, mas também havia decepcionado a menina de olhos brilhantes que acreditara nele. E essa dor, essa, era a mais aguda de todas. A cada gota de chuva que lhe atingia o rosto, ele sentia a promessa feita a Fabiana se desfazendo como areia entre os dedos. E no fundo do seu coração, um medo terrível se insinuava. O medo de voltar a ser o homem frio e vazio que era antes. A chuva caía como um véu de lágrimas sobre a cidade, lavando as ruas, mas não conseguindo limpar a sujeira que se instalara na alma de Douglas. Ele estava sentado em um banco frio e molhado de um parque deserto, a roupa encharcada, grudando em sua pele. A humilhação da traição se juntava à amargura da ruína financeira, criando um coquetel amargo que o engolia por inteiro. A promessa feita a Fabiana ecoava em seus ouvidos, um fantasma cruel que o assombrava com a sua falha. O peso da decepção era físico, uma pressão no peito que lhe roubava o ar. Ele sentia o gosto metálico do sangue em sua boca, não de um ferimento físico, mas de uma ferida muito mais profunda, na sua própria alma. Cada gota de chuva que lhe atingia o rosto parecia um chicote, uma lembrança implacável de sua fragilidade, de sua vulnerabilidade. A imagem da menina, com seus olhos cheios de esperança e de um sorriso radiante, se sobrepunha à escuridão que o cercava. Uma luz tênue que parecia se apagar a cada segundo. Ele havia se permitido acreditar, acreditado na possibilidade de uma vida diferente, de um futuro onde a compaixão e a generosidade pudessem florescer. Acreditara na mudança, na possibilidade de resgatar a sua humanidade perdida em meio ao egoísmo e à ganância. E agora, tudo estava desmoronando, levando consigo a esperança e a crença em si mesmo. O frio penetrava em seus ossos, mas o frio interior era infinitamente pior. Era o frio do vazio, da solidão, da desesperança. Um soluço escapou de seus lábios, seguido por outro, e outro ainda, até que o choro irrompeu, um choro silencioso e contido, que refletia a sua dor e a sua profunda decepção. Ele se abraçava com os braços, tentando se proteger do frio e da dor avassaladora que o consumia. A chuva continuava a cair, incessante, implacável, como se a natureza mesma estivesse chorando junto com ele. Num momento de lucidez, entre soluços, ele pensou em Fabiana. A imagem da menina, sua inocência e sua confiança nele, a culpa o esmagava. Ele havia falhado com ela, havia quebrado a promessa que fizera, havia deixado a menina se decepcionar. E isso talvez fosse o golpe mais doloroso de todos. De repente, um som fraco quebrou o silêncio da noite. Era um som suave, quase imperceptível, mas que atingiu Douglas como um raio. Era o som de uma melodia familiar, uma cantiga de ninar que sua mãe costumava cantar quando ele era criança. A melodia, quase inaudível, parecia ecoar do fundo de sua memória, trazendo consigo uma onda de lembranças, uma onda de calor que contrapunha o frio que o envolvia. Ele abriu os olhos e, através da cortina de chuva, viu uma figura se aproximando. Era uma mulher, sua silhueta indistinta sob a escuridão da noite, mas ele reconheceu a melodia que ela cantava. Era a música que sua mãe cantava. Era a sua mãe. A mulher se aproximou. Sua expressão era uma mistura de preocupação e ternura. Ela se sentou ao seu lado, sem dizer uma palavra, apenas lhe oferecendo um olhar compassivo e caloroso. Ela não disse nada,
mas seu silêncio carregava mais peso do que 1000 palavras. Seu gesto, simples porém carregado de amor incondicional, foi uma âncora em meio à tempestade de emoções que o afogava. Ele se encolheu em seus braços, como uma criança pequena em busca de consolo, e deixou o choro vir, sem vergonha, sem reservas. Sua mãe acariciava seus cabelos, seus dedos suaves como uma carícia na alma. A chuva continuava a cair, mas no coração de Douglas, um fio de esperança renascia. A esperança de que talvez, mesmo após o desespero mais absoluto, ainda fosse possível encontrar o caminho de volta para a luz. A esperança de que talvez, mesmo após quebrar a promessa feita a Fabiana, ainda houvesse uma chance de resgatar a sua própria dignidade. Mas o peso da traição, a dor da perda, tudo isso ainda estava lá, uma sombra que se insinuava na sua recuperação. A decisão, a verdadeira escolha moral, ainda estava por vir. Aquele momento, naquele banco, sob a chuva implacável, era apenas o começo de uma jornada ainda mais difícil. E o medo de falhar novamente, era ainda maior do que antes. A chuva caía como um véu frio, cada gota uma pequena punhalada na pele exposta. Douglas encolhia-se no banco frio e molhado do parque, a água escorrendo por seu rosto, misturando-se às lágrimas que teimavam em brotar. O frio físico era insignificante perto do congelamento que se instalara em seu coração. Tudo tinha ido embora. A fortuna, o império que construíra com tanto esforço, a ilusão de controle, tudo reduzido a pó, levado pela traição fria e calculada de seu sócio. A promessa feita a Fabiana, a promessa que havia se tornado o alicerce de sua transformação, agora parecia uma zombaria cruel do destino. Ele sentia o peso da solidão como um fardo físico, esmagando-o sob seu peso. A cidade que antes pulsava com a energia de seus negócios, agora era um labirinto de ruas escuras e frias, um reflexo da escuridão em sua alma. Cada passo que dera em direção à redenção, cada esforço para se tornar um homem melhor, parecia ter sido em vão. A humilhação do supermercado, a pobreza que havia lhe mostrado a verdadeira cara da miséria, tudo pareceu ter sido um prenúncio de sua completa derrocada. A imagem de Fabiana, seu rosto radiante e cheio de esperança, flutuava na névoa da sua memória, um espectro doloroso. Ele a havia decepcionado. A menina que lhe dera 15 reais, um ato de bondade pura e incondicional, merecia algo melhor do que a falência moral de um homem que havia prometido mudar o mundo e havia se deixado cair na lama novamente. O que restava agora? A cinza da decepção, o gosto amargo do fracasso. Um soluço escapou de seus lábios, um som rouco e quebrado pela dor. Ele apertou os punhos, sentindo a água fria penetrar até os ossos, mas não conseguia se mover, preso na teia da desesperança. A voz interior que o havia guiado, que o havia encorajado a seguir em frente, agora estava silenciada, abafada pelo estrondo do seu próprio fracasso. Era como se uma parte dele, a parte que havia abraçado a bondade e a compaixão, tivesse morrido junto com seu império. Uma lembrança o atingiu com a força de um soco. A casa humilde de Fabiana, a pobreza extrema, o amor incondicional que emanava daquela família. Sua própria riqueza havia sido uma prisão, uma gaiola dourada que o mantinha isolado do mundo real, do verdadeiro valor da vida. E agora, despojado de tudo, ele se sentia mais sozinho do que nunca. Ele se lembrou de sua mãe, sua voz doce e aconchegante, um eco distante de um tempo em que o amor era uma certeza, não uma miragem. A imagem dela o atingiu com uma força avassaladora, um turbilhão de lembranças que trouxeram consigo uma pontada de esperança, uma fagulha de resistência no meio das cinzas. Não poderia desistir, não para Fabiana, não para sua mãe, não para si mesmo. A chuva começou a diminuir, dando lugar a um céu cinzento e nublado. O ar, ainda carregado de umidade, parecia um pouco mais leve. Ele respirou fundo, o ar frio enchendo seus pulmões. Não era o fim. Era apenas o começo de uma nova luta. Uma luta ainda mais difícil, mas uma luta que ele enfrentaria. Não com a arrogância e a frieza do passado, mas com a humildade e a determinação que a dor havia lhe ensinado. A transformação não estava completa, mas a semente da mudança, plantada pela bondade de uma menina pobre, ainda estava viva, esperando para brotar novamente, mais forte e resiliente do que nunca. Ele se levantou, os joelhos trêmulos, a roupa encharcada, o corpo dolorido, mas com um novo propósito em seu olhar. Ele tinha que encontrar Fabiana. Ele precisava se redimir. Ele precisava provar a si mesmo.
e à menina que o havia visto no seu pior momento que a semente da esperança, mesmo enterrada sob as cinzas da ruína, ainda poderia florescer. A jornada ainda era longa e incerta, mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ele conseguia ver um fio de luz no horizonte. Um fio de luz tão tênue quanto a promessa de R$ 15, mas um fio de luz, afinal. O frio da manhã penetrava até os ossos, mas Douglas mal o percebia. Sentado no banco de madeira de um parque desolado, a única companhia era o vento gélido que soprava entre os galhos nus das árvores. Sua roupa, velha e surrada, contrastava com a imagem imponente que ele costumava projetar. A riqueza, antes uma armadura impenetrável, havia se evaporado como névoa ao sol, deixando-o exposto, vulnerável, nu. A humilhação da ruína financeira era apenas um reflexo superficial da verdadeira devastação que o assolava. A destruição da autoimagem, a perda da fé em si mesmo. Ele observava o movimento distante da cidade, um borrão de cores e sons que não o alcançavam. A lembrança da generosidade de Fabiana, o brilho discreto em seus olhos castanhos, era o único resquício de calor em seu coração congelado. Aqueles R$ 15 haviam sido uma bofetada na cara de sua arrogância, um despertar brutal para a sua própria insignificância. Aquele gesto, tão pequeno e simples, havia abalado as fundações do seu império interior, mostrando-lhe a fragilidade do seu mundo material e a força da bondade humana. De repente, um par de mãos pequenas se colocou sobre as suas, interrompendo-o de seus pensamentos sombrios. Era Fabiana, acompanhada da mãe, seus rostos irradiando uma ternura que o atingiu como um raio de sol em um dia de inverno rigoroso. A menina, com seus grandes olhos cheios de compreensão, ofereceu-lhe um sorriso delicado. Não era um sorriso de piedade, mas de aceitação. Um sorriso que dizia: eu te vejo, eu te entendo, e eu estou aqui. A mãe de Fabiana, uma mulher de olhar sereno e mãos calejadas pelo trabalho árduo, colocou uma xícara de café quente em suas mãos. O aroma familiar e reconfortante invadiu suas narinas, um pequeno gesto de carinho que o fez tremer. Ele não conseguia falar, a garganta fechada pela emoção. As lágrimas, contidas por tanto tempo, romperam as barreiras, escorrendo por seu rosto enrugado. Não se preocupe, Sr. Douglas, disse a mãe de Fabiana, sua voz suave como o sussurro do vento. A vida dá voltas. As coisas vão melhorar. Ele olhou para Fabiana, que apertava sua mão com firmeza surpreendente. Nos seus olhos não havia julgamento, apenas uma compaixão sem limites. Naquele momento ele entendeu. A verdadeira riqueza não estava nos saldos bancários ou nos arranha-céus de vidro, mas nos laços humanos, na bondade desinteressada, na capacidade de amar e ser amado. Ele havia perdido tudo, mas, paradoxalmente, havia encontrado algo infinitamente mais valioso. Eu estava errado, conseguiu murmurar, a voz embargada pela emoção. Eu era um homem perdido, cego pela minha própria ambição. Fabiana apenas sorriu, um sorriso que transcendia palavras, um sorriso que curava. Sua mãe assentiu, compreendendo o peso da confissão. Naquele silêncio carregado de significado, um novo caminho se abria, um caminho pavimentado não com ouro e diamantes, mas com compaixão, perdão e a inestimável promessa de um futuro diferente. Aquele café, frio agora, foi o último gole amargo da sua antiga vida. O calor que ele sentia agora, no toque suave de Fabiana, era uma promessa de um futuro diferente. Um futuro construído sobre alicerces mais sólidos que o concreto e o aço. Ele havia tocado o fundo do poço, mas a partir daquelas profundezas, uma força renovada brotava, impulsionada pela bondade incondicional de duas mulheres que o viram além de sua riqueza e de sua ruína. A jornada estava longe de acabar, mas pela primeira vez, ele sentiu que não estava sozinho. Ele tinha amigos. Ele tinha um propósito. Ele tinha esperança. E essa esperança, tão frágil quanto o fio de luz que ele vira no horizonte, era mais preciosa que todo o ouro do mundo. Ele sabia que teria muito trabalho para recuperar a confiança de todos, mas, pela primeira vez, via um caminho. Um caminho que começaria com ele agradecendo a Fabiana e sua mãe, e então ajudando outras crianças a se protegerem da crueldade que ele mesmo havia experimentado. Ele levantou-se, sentindo um peso se erguer de seus ombros, e encarou o futuro, não com medo, mas com uma determinação inabalável. O futuro, um futuro diferente, estava esperando por ele.
O sol da manhã, fraco e hesitante, entrava pelas frestas da janela, pintando faixas de luz no chão poeirento do quarto alugado. Douglas, pela primeira vez em muito tempo, dormiu profundamente. Um sono sem pesadelos, sem a amarga lembrança da ruína. Ao despertar, um peso diferente o cobria. Não a opressão da culpa e do fracasso, mas uma leveza quase etérea, uma esperança tímida, mas persistente. Ele se levantou, o corpo ainda dolorido, a alma, porém, revitalizada. A lembrança do abraço caloroso de Dona Maria, o olhar compreensivo de Fabiana, eram como um bálsamo em suas feridas. Ele se vestiu, sentindo a textura áspera do tecido barato contra a pele, um contraste gritante com as sedas e os algodões egípcios que um dia usara, mas que agora pareciam tão distantes quanto a vida que havia deixado para trás. Desceu as escadas, o cheiro de café fraco e pão dormido pairando no ar, um aroma humilde, mas reconfortante. Dona Maria o esperava, um sorriso tímido nos lábios que se abriu num largo sorriso ao vê-lo. O café estava frio, o pão duro, mas aquele simples café da manhã foi o mais saboroso que Douglas jamais experimentara. Não era o luxo que faltava, mas a partilha, a conexão, o silêncio compreensivo que preenchia o espaço entre eles. Dona Maria, começou ele, a voz ainda rouca, eu preciso fazer algo. Preciso agradecer a Fabiana e a senhora por tudo. As palavras engasgavam em sua garganta, carregadas de emoção reprimida. Dona Maria apenas apertou sua mão, os olhos brilhando em compreensão. Você já fez, meu filho, só de estar aqui, de ter se levantado, de ter enfrentado isso tudo, já é muito. As lágrimas escorriam por seu rosto, lágrimas que ele deixara de derramar por anos, aprisionadas pela máscara de frieza que usara como armadura. Ele sentia o peso das decisões passadas, o peso das injustiças, mas agora sentia também uma força interior que desconhecia. Uma força que não provinha do poder ou da riqueza, mas da gratidão, da compaixão, da bondade. Nos meses seguintes, Douglas trabalhou incansavelmente. Ele usou a pouca grana que lhe restara, somada a alguns empréstimos de amigos que, surpreendentemente, ainda confiavam nele para limpar seu nome e recomeçar. Ele não buscava reconstruir o império que perdera, mas algo muito maior, um legado de esperança. A ONG 15 nasceu de uma semente plantada pela bondade de uma menina pobre. Ele utilizou sua experiência de negócios, sua capacidade de negociação, agora guiadas por uma moralidade diferente, para conseguir doações e apoiar crianças em situação de vulnerabilidade. Não era apenas dinheiro, mas educação, acesso à saúde e, principalmente, o sentimento de pertencimento, de amor e esperança. A inauguração da ONG foi um dia de sol radiante. O local, um antigo galpão reformado, vibrava com a energia das crianças, seus risos ecoando pelas paredes. Fabiana estava lá radiante, seus olhos brilhando com orgulho. Douglas a abraçou forte, sentindo a fragilidade de seu corpo contrastando com a imensa força de seu espírito. Ele subiu ao palco, o coração pulsando forte no peito, e olhou para a multidão. Não eram executivos em ternos impecáveis, mas pessoas simples, com rostos caridosos, dispostos a contribuir para uma causa nobre. Ele não sentiu o frio medo do palco como antes. Ele sentia o calor da gratidão, o calor da solidariedade. Ele falou com a alma, não com a mente. Ele contou sua história não para pedir piedade, mas para inspirar esperança. Contou sobre o homem frio e calculista que ele foi, sobre a humilhação no supermercado, sobre a bondade inesperada de Fabiana, sobre a traição, a ruína e, finalmente, sobre a redenção. Ele falou com lágrimas nos olhos, mas com a voz firme, carregada de uma força que brotava de dentro, não de um título ou de uma conta bancária. Ao final de seu discurso, um silêncio profundo caiu sobre a plateia. Um silêncio que não era de constrangimento, mas de profunda comoção. E então, um aplauso explodiu, um aplauso sincero, que ecoou pelas paredes do galpão e tocou o fundo do seu coração. Era a consagração de sua transformação. Não era um império de concreto e aço que ele reconstruía, mas um império de amor, compaixão e esperança. Um império que valia muito mais do que qualquer riqueza material. E ele sabia, com uma certeza inabalável, que esta era a verdadeira riqueza que ele sempre buscara. Ele havia encontrado finalmente a sua casa. Mas um novo desafio o aguardava.
o futuro incerto de Fabiana. Ela estava prestes a ingressar no ensino superior, e a ele cabia garantir que seu futuro seria tão brilhante quanto sua generosidade. 10 anos. 10 anos desde aquele dia humilhante no supermercado. 10 anos desde o encontro transformador com Fabiana. 10 anos desde que ele aprendeu o verdadeiro significado da riqueza. 10 anos de reconstrução, não apenas de um império financeiro, mas de uma alma. O sol da manhã daquela primavera penetrava pelas amplas janelas do seu escritório, banhando o espaço em uma luz dourada, diferente do brilho frio do aço e vidro que outrora o definia. A vista deslumbrante da cidade, que antes lhe inspirava apenas um frio orgulho, agora evocava um sentimento de gratidão. Gratidão pela segunda chance, pela vida que renascera das cinzas. A 15 reais, a ONG que ele fundara com o dinheiro que lhe restara, havia se tornado um símbolo de esperança para centenas de crianças carentes. Ele não era mais Douglas Silva, o magnata implacável. Era simplesmente Douglas, um homem que aprendera a valorizar a autenticidade das relações humanas acima de qualquer fortuna. O peso dos anos, apesar de tudo, havia esculpido em seu rosto linhas de preocupação, mas também de serenidade. Seus olhos, antes gelados, agora irradiavam uma luz terna, capaz de aquecer corações gelados como o seu fora outrora. Ele olhava para a fotografia sobre sua mesa. Fabiana, com seu sorriso radiante, vestida com o jaleco branco. Uma médica. A menina que um dia lhe dera 15 reais, agora era a força motriz por trás da 15 Clínica da Esperança. Um projeto audacioso que visava levar saúde e dignidade às comunidades mais carentes da cidade. Uma lágrima solitária rolou por seu rosto, silenciosa, mas eloquente. Não era uma lágrima de tristeza, mas de imensa alegria, de orgulho, de um amor silencioso e profundo. Um toque leve em seu ombro o tirou de seus devaneios. Era ela, Fabiana, mais alta, mais madura, mas com os mesmos olhos brilhantes que o haviam tocado há uma década. Ela o abraçou com uma força que comunicava uma gratidão inefável. O perfume familiar de seu cabelo, um misto de sabonete barato e a doçura inata da sua alma, o envolveu em um abraço reconfortante. Você não envelhece, não é, Douglas? Ela disse, o sorriso revelando a covinha que ele sempre amara. Sua voz, porém, carregava um peso diferente, um peso de responsabilidades assumidas, de desafios superados. Você é quem não envelhece, Fabiana. Você é a prova de que um pequeno ato de bondade pode mudar o mundo, respondeu ele, sua voz embargada pela emoção. Silêncio. Um silêncio pesado de lembranças compartilhadas, de um passado doloroso que os havia unido em uma corrente inquebrantável de afeição. Um silêncio que não precisava de palavras. Lembra-se do meu sonho? Ela perguntou, quebrando o silêncio com uma voz suave, quase um sussurro. Ser médica, ajudar as pessoas. Eu nunca teria conseguido sem você, Douglas, sem a sua fé em mim. Ele segurou suas mãos, sentindo a força e a determinação em seus dedos delicados. E eu nunca teria encontrado minha própria cura sem você, Fabiana. Você me mostrou que a verdadeira riqueza está na generosidade, no amor, na compaixão. Você me ensinou a viver. A clínica, um prédio moderno e acolhedor, florescia em meio ao cinza da cidade. Era uma extensão de suas almas, um testemunho de sua jornada conjunta. No coração do lugar, uma placa discreta, mas poderosa, carregava a inscrição 15 Clínica da Esperança. Um legado de gratidão. E ali, naquele instante, sob o sol da tarde, Douglas sentiu uma paz profunda, a paz que vem da realização de um propósito, a paz que só a verdadeira riqueza pode proporcionar. Ele havia encontrado, enfim, a sua casa, e ela, Fabiana, era a sua família. Mas o olhar de Fabiana, no entanto, continha um brilho pensativo, uma inquietação sutil. Ela falava sobre o futuro, sobre a necessidade de expandir a clínica, de alcançar mais comunidades, de enfrentar novos desafios. E no brilho daquela promessa, em meio à alegria da realização, Douglas percebeu que a jornada, na verdade, estava apenas começando. A semente da compaixão plantada há 10 anos havia florescido em uma árvore frondosa, mas sua sombra ainda precisava cobrir muito mais terreno. E juntos, eles continuariam a espalhar suas raízes, a semear esperança, a construir um mundo melhor, um ato de bondade de cada vez.